O Romance dos Três Reinos. Uma viagem pela China antiga. Cabe lembrar primeiramente que a obra é muito vasta, com inúmeros capítulos. Então abordaremos aqui alguns deles, com seus temas principais. Aconselhamos a aquisição do mesmo, para que tenha em sua biblioteca particular. Vamos ao livro. O Romance dos Três Reinos, Squaw YY, é um dos mais célebres romances históricos da China. Atribuído a Lu Guanzhong, ele narra o período turbulento do final da dinastia Han e o subsequente período dos Três Reinos, 220-280 d.C., onde o império se fragmentou em três estados rivais Hunwei, Xuan e Wu. A obra é um épico de lealdade, traição, astúcia militar e heroísmo, explorando temas como o mandato do céu, a natureza do poder e as consequências da guerra. Para capturar a essência dessa vasta narrativa, selecionei 12 capítulos que representam momentos cruciais, personagens icônicos e estratégias memoráveis. Capítulo: O Juramento do Jardim do Pessegueiro. Essência: o início de tudo, onde três homens de origens distintas, Liu Bei, um descendente da realeza Han, Guan Yu, um guerreiro honrado, e Zhang Fei, um bravo impetuoso, se unem por um ideal comum de restaurar a dinastia Han. Este capítulo estabelece a base da amizade e lealdade que permeará grande parte da narrativa. Trecho representativo: embora a dinastia Han esteja em declínio, o mandato do céu ainda não se esgotou. Nós três, embora de sobrenomes diferentes, prometemos ser como irmãos, unidos em coração e mente, para salvar o povo e restaurar a paz. Que o céu e a terra sejam nossas testemunhas, e que se um de nós falhar em sua palavra, que caia sobre ele a morte mais terrível. Capítulo: O Encontro dos Senhores da Guerra e o Desafio de Hua Xiong. Essência: a união inicial dos Senhores da Guerra contra o tirano Dong Zhuo. Este capítulo destaca a fragmentação do poder e a incapacidade de muitos Senhores da Guerra de se unirem efetivamente. A ascensão de Guan Yu como um guerreiro lendário começa aqui, ao derrotar o temível Hua Xiong, mostrando sua bravura e habilidade. Trecho representativo: os Senhores da Guerra, embora em grande número, estavam hesitantes e temerosos. O grito de Hua Xiong ressoava no campo de batalha, e ninguém se atrevia a enfrentá-lo. Foi então que Guan Yu, com sua aparência imponente, se adiantou. Permitam que eu o enfrente. Se eu falhar, podem me punir. Em pouco tempo, ele retornou, com a cabeça de Hua Xiong em sua mão, e o vinho que lhe fora oferecido antes da batalha ainda estava quente. Capítulo: A Fuga de Guan Yu e as 5 Passagens. Essência: a demonstração da lealdade inabalável de Guan Yu a Liu Bei, mesmo quando cativo de Cao Cao. Ele se recusa a se render e empreende uma jornada perigosa para se reunir com seu irmão jurado, superando inúmeros obstáculos, matando generais inimigos. Este episódio solidifica sua reputação de honra e coragem. Trecho representativo: Guan Yu não se esqueceu de seu juramento. Embora Cao Cao tratasse com grande cortesia e generosidade, o coração de Guan Yu pertencia a Liu Bei. Ele atravessou 5 passagens, enfrentou inumeráveis soldados e derrubou 6 generais, tudo em sua busca incansável para se reunir com seu irmão. Capítulo: O Convite das 3 Visitas de Liu Bei à Cabana de Palha. Essência: a determinação de Liu Bei em obter a ajuda do brilhante estrategista Zhu Jilian, mostrando sua humildade e persistência. Este capítulo marca a entrada de um dos personagens mais importantes e geniais da obra, que mudará o curso da guerra. Trecho representativo: Liu Bei visitou a cabana de palha 3 vezes, suportando o frio e a espera, tudo para convencer Zhu Jilian a sair de sua reclusão. Eu sou um mero mortal, mas meu coração arde pelo bem do povo e pela restauração da dinastia Han. Por favor, mestre, conceda-me sua sabedoria e auxílio. A humildade de Liu Bei finalmente tocou o coração do dragão adormecido. Capítulo: A Batalha dos Penhascos Vermelhos, Parte 1. O Estratagema do Vento Leste. Essência: o ponto de virada na guerra, onde as forças de Cao Cao são massivamente derrotadas pela aliança de Liu Bei e Sun Quan, em grande parte devido à astúcia de Zhu Jilian. Este capítulo exemplifica o poder da estratégia e do conhecimento do ambiente. Trecho representativo: Cao Cao, confiante em seu vasto exército e suas frotas interligadas, subestimou a astúcia de Zhu Jilian e Zhou Yu. Zhu Jilian, sabendo da importância do Vento Leste, previu sua mudança e, com isso,
o fogo se espalhou incontrolavelmente pela frota de Cão, transformando seus navios em infernos flutuantes. Capítulo: A Batalha dos Penhascos Vermelhos, Parte 2. A retirada de Cão. Essência: a perseguição e a quase aniquilação de Cão após a derrota nos Penhascos Vermelhos. Este capítulo mostra a resiliência de Cão e a misericórdia surpreendente de Guan Yu. Trecho representativo: Cão, desgrenhado e derrotado, fugiu pela estrada de Huahong. A chuva caía e a lama dificultava seu progresso. Inesperadamente, Guan Yu esperava. Cão, humilhado, apelou para a antiga gentileza que Guan Yu havia recebido dele. Com um suspiro, Guan Yu se lembrou do passado e permitiu que Cão escapasse, desafiando as ordens de Zhu Jilian. Capítulo: O duelo de Zhang Fei e Ma Chao. Essência: a representação do poder individual e da bravura na batalha. Este capítulo destaca a ferocidade de Zhang Fei e a habilidade de Ma Chao, um novo adversário que se tornará um aliado. Trecho representativo: Zhang Fei, montado em seu corcel negro, enfrentou Ma Chao, o vigoroso, em um duelo épico. Lança contra lança, eles chocaram por centenas de rodadas, sem que nenhum lado cedesse. Os gritos de guerra ecoavam, e a terra tremia sob seus passos, um testemunho da força e da paixão de ambos os guerreiros. Capítulo: A Campanha do Norte e a Estratégia da Cidade Vazia de Zhu Jilian. Essência: a engenhosidade estratégica de Zhu Jilian em situações desesperadoras. Este episódio é um exemplo clássico de astúcia psicológica, onde a aparência de fraqueza é usada para enganar o inimigo. Trecho representativo: quando Sima Yi se aproximava com um exército vasto, Zhu Jilian, com apenas alguns soldados, ordenou que os portões da cidade fossem abertos e ele próprio sentou-se na muralha, tocando um guqin. A visão de sua calma inesperada fez Sima Yi suspeitar de uma emboscada, e ele retirou suas tropas, caindo na armadilha da cidade vazia. Capítulo: Os 7 ataques de Meng Yu. Essência: a abordagem estratégica de Zhu Jilian para conquistar os povos do sul, focando na subjugação moral em vez da aniquilação. Este arco de história mostra a sabedoria e a humanidade de Zhu Jilian. Trecho representativo: Zhu Jilian, após capturar Meng Yu 7 vezes e libertá-lo, finalmente ouviu dizer: eu sou um bárbaro e um homem sem virtude, mas 7 vezes você me capturou e 7 vezes você me libertou. Nunca houve um governante tão virtuoso. De agora em diante, os povos do sul nunca mais se rebelarão. A conquista foi completa, não pela força, mas pela benevolência. Capítulo: A Queda da Família Sima, a ascensão de Sima Yi. Essência: a ascensão gradual da família Sima e a eventual queda da Casa de Cão, marcando o início da transição de poder que levará à unificação. Este capítulo ilustra a longa e paciente trama política. Trecho representativo: Sima Yi, com sua paciência e perspicácia inigualáveis, observou e esperou. A cada erro de Cão Xuan, a cada fraqueza da corte Wei, Sima Yi tecia sua teia. No fim, a família Cão caiu não pela força aberta, mas pela trama silenciosa e implacável de um gênio político. Capítulo: Deng Ai conquista Shu. Essência: o fim do reino de Xuan, marcando um momento de tristeza e a inevitável dissolução da visão de Liu Bei. É um lembrete da transitoriedade do poder. Trecho representativo: Deng Ai, com uma audácia sem precedentes, liderou suas tropas através de passagens montanhosas traiçoeiras. Quando os portões de Chengdu se abriram e Liu Shan se rendeu, o sonho de restaurar a dinastia Han, cultivado por Liu Bei, Guan Yu e Zhang Fei, chegou ao seu melancólico fim. Capítulo: A unificação e o fim dos 3 reinos. Essência: o clímax e a resolução da história, com a unificação da China sob a dinastia Jin, que emerge da família Sima. Este capítulo conclui o ciclo de fragmentação e reunificação. Trecho representativo: depois de anos de guerra e intriga, o império foi finalmente reunificado. O filho de Sima Yi, Sima Yan, estabeleceu a dinastia Jin. O ciclo de divisão e reunificação, que havia atormentado a terra por décadas, finalmente chegou ao seu termo, e a paz, embora efêmera, retornou aos Zhongjian. Resumo da obra: O Romance dos 3 Reinos. O Romance dos 3 Reinos é um épico que abrange quase um século de história chinesa, narrando a fragmentação da poderosa dinastia Han em 3 reinos rivais: um Wei, liderado por Cão, Xuan, liderado por Liu Bei, e Wu, liderado por Sun Quan. A
A obra se concentra nas complexas interações militares, políticas e pessoais entre esses estados, com destaque para as estratégias militares, as intrigas da corte e as façanhas heroicas de seus personagens. No cerne da narrativa está a busca de Liu Bei e seus irmãos jurados, Guan Yu e Zhang Fei, por restaurar a dinastia Han, um ideal que os leva a recrutar o genial estrategista Zhuge Liang. Juntos, eles enfrentam o astuto e ambicioso Cao Cao, cujas habilidades táticas e políticas o tornam um adversário formidável. O reino de Wu, com seus próprios generais e estrategistas brilhantes, como Zhou Yu e Lu Xun, também desempenha um papel crucial, muitas vezes atuando como um contrapeso aos outros dois. A obra é rica em personagens memoráveis, cada um com suas virtudes e falhas, desde a lealdade inabalável de Guan Yu à ferocidade de Zhang Fei, passando pela astúcia de Zhuge Liang e a perspicácia de Cao Cao. As batalhas são descritas com detalhes vívidos, e as estratégias militares, como a da cidade vazia ou a da armadilha de correntes, são lendárias. No entanto, o romance dos Três Reinos é mais do que uma mera crônica de guerra. É uma profunda reflexão sobre o poder, a ética, a lealdade e a traição. Ele explora o conceito do mandato do céu, que justificava a ascensão e queda das dinastias, e a ideia de que a virtude e a benevolência são qualidades essenciais para um bom governante. Embora a obra termine com a unificação da China sob a dinastia Jin, fundada pela família Sima, que emergiu do reino de Wei, o legado dos Três Reinos e seus heróis permanece profundamente enraizado na cultura chinesa, influenciando literatura, ópera, jogos e até mesmo o pensamento estratégico moderno. É uma história atemporal sobre ambição, sacrifício e a busca incessante pelo destino.